Olá, sou Pedro, e neste vídeo, vou falar a lore do Governo Unificado da Terra, ou o EG, que é nada mais nada menos que o governo da humanidade em Halo. O mais famoso é o UNSC, que é a sigla para Comando Espacial das Nações Unidas, mas na verdade, o UNSC é apenas um ramo do UEG. O ramo exploratório, científico e militar, que em momentos de emergência, como na Guerra Humano-Covenant, assume o papel de governo da raça humana. Mas o governo mesmo é o UEG. Com isso, pela fama, vou fazer um vídeo depois que fala sobre o próprio UNSC. E por curiosidade, também vou falar do Covenant, e quando eu fizer esses vídeos, vou falar da Guerra Humano-Covenant. Tudo esclarecido? Então vamos lá. Com sua capital sendo Sydney, na Austrália, Terra, o governo unificado da Terra funciona como uma democracia representativa, sendo chefiado por um presidente, e a atual presidente é Ruth Charette. Ele é dividido em três ramos principais: as Nações Unidas, que governa a Terra, a Autoridade de Administração Colonial, CAA, que é responsável pelas colônias humanas, e o Comando Espacial das Nações Unidas, UNSC, que, como eu disse, é o ramo exploratório, científico e militar. Sua origem remonta ao tempo dos primeiros anos em que a humanidade estava começando a colonizar o Sistema Solar, ou como é chamado em Halo, Sistema Sol. Foi criado pelas Nações Unidas em 2075 apenas como um órgão do governo para facilitar o comércio, exploração e indústria colonial extraterrestre. Mais tarde, em março de 2160, um movimento insurrecionista chamado Frieden atacou conselheiros coloniais da UNIO, uma lua de Júpiter, que causou 3 meses de conflito entre as forças Frieden e da UN. Os Frieden, um movimento com ideologia fascista, já vinham causando terrorismo algum tempo antes desse ataque, e não era o único no Sistema Sol. Tinha também o movimento Kozlovik, um movimento neocomunista. A UN classificou esses dois movimentos de terroristas por já terem feito alguns ataques. Mas isso é assunto para outro vídeo, já que o conflito em Io, juntamente com outros, foi quando as Nações Unidas entraram na Guerra Interplanetária, que foi uma guerra entre as Nações Unidas, os Frieden e os Kozloviks que ocorreu entre janeiro de 2164 até março de 2170. Essa entrada na guerra fez o Comando Espacial das Nações Unidas ser criado em 2163, e em 2170, após vários meses de conflitos e terrorismo, foi assinado o Tratado de Calisto, que impulsionou uma grande reforma em apoio ao nacionalismo terrestre. Embora fosse apenas uma função do governo unificado da Terra, o UEG começaria a mudar drasticamente, evoluindo de um ministério para o que é hoje, um órgão executivo, legislativo e judicial federal, fazendo sua criadora, as Nações Unidas, se tornarem um órgão dele. Todas as organizações supranacionais, nações, cidades-estado independentes, suas respectivas possessões, e todas as colônias em todo o Sistema Sol, iriam se tornar subordinadas do UEG até 2204. Em abril de 2291, uma equipe de físicos, engenheiros e matemáticos liderada pelos doutores Wallace Fujikawa e Tobias Fleming Shaw inventou um motor de dobra espacial que é capaz de naves estelares viajarem mais rápido que a luz, também chamado de Sleep Space. O motor se chama Translite Shaw Fujikawa. Esse motor permitiu que várias naves explorassem outros sistemas estelares e colonizassem vários mundos, dando início a Domus Diaspora em janeiro de 2362. Em 2390, surgiram formalmente as colônias internas, que basicamente são mundos mais ricos em tudo: população, emprego, comércio, importância para o UEG e consequentemente mais atenção, e etc. Elas foram colonizadas por pessoas rigorosamente testadas e altamente qualificadas. Nos anos seguintes de 2390, foram surgindo o oposto das colônias internas. Essas são chamadas de colônias externas, e são mundos mais afastados do Sistema Sol e menos povoados e que possuem o objetivo apenas de coletar e enviar recursos para a Terra e as colônias internas, e para outras externas também, essas sendo industriais, como Meridian. Com essa diferença de atenção entre as colônias, surgiu uma segunda guerra interplanetária, agora chamada apenas de insurreição. Embora a guerra civil fosse na maior parte das colônias externas, algumas colônias internas, como Hit e Tribute, foram assoladas por insurrecionistas durante o século 26. Mas enquanto o governo unificado da Terra e os insurrecionistas brigavam, apareceu a maior ameaça da humanidade, o Covenant. Já expliquei um pouco sobre ele no meu último vídeo, que fala sobre a franquia Halo e, como eu disse antes, vou trazer um vídeo só sobre o Covenant. Mas um resumo dele: é uma aliança religiosa e militar de várias raças alienígenas que decidiram matar os humanos. O
O primeiro encontro da humanidade com o Covenant foi na colônia de Harvest, em 2525, que acabou com Harvest sendo envidraçada, bombardeada a partir da órbita por jatos poderosos de plasma, tão potentes que alteram a temperatura global e a atmosfera, podendo matar completamente a vida no planeta. Uma terraformação, por assim dizer. Só que ao invés de criar vida, a destrói. Com isso, enquanto o Covenant começava a envidraçar várias outras colônias externas e, mais tarde, também as colônias internas, o Comando Espacial das Nações Unidas assumiu o cargo de governo de emergência da humanidade, com os humanos agora sendo mais militaristas. A guerra ia mal. Até Hit, a colônia interestelar mais importante e militarizada de todo o espaço humano, caiu para o Covenant em 2552, que inclusive foi o evento que antecedeu os eventos de Halo, Combat Evolved, que também expliquei no último vídeo. Mas, graças ao Master Chief e a Cortana na exploração da instalação 04, a guerra mudou de rumo. Em Halo 2, com a destruição do Alpha Halo, o alienígena responsável pela frota para destruir a UNSC Pillar of Autumn, o Sangaile chamado Tel Vadami, foi colocado como herege pelos hierarcas, e após fazer tudo para recuperar sua honra e ainda ser traído, a raça dele começou uma rebelião, causando uma grande guerra civil dentro do Covenant chamada Grande Cisma, em que todas as raças da aliança lutaram entre si, enfraquecendo o Covenant. E em Halo 3, por conta do Grande Cisma, o Covenant foi extinto. Foi por sorte que a humanidade sobreviveu, não acha? A maioria das colônias foi destruída. Sobraram apenas algumas poucas dezenas, das 800 que foram feitas desde a Domus Diaspora. Após a guerra, em 2553, o UEG recuperou seu poder do UNSC e Ruth Charette assumiu o cargo de presidente, e agora o foco era reconstruir o espaço humano e recolonizar os mundos destruídos e novos. Nos anos que se seguiram, o governo unificado da Terra esteve envolvido em conflitos menores. Em 2558, a Cortana e as criações, que vou explicar num vídeo futuro, assumiram o controle da Terra e da maioria das colônias humanas, e apesar da derrota de Cortana, vários mundos ainda estão sob o controle das criações, com algumas colônias externas se voltando para os banidos em busca de inspiração e orientação. E assim segue o governo unificado da Terra na lore. Por enquanto, não sabemos o resto da história. Mas então é isso. Essa é a lore do governo da humanidade em Halo. Espero que tenham gostado. Deixe o like e se inscreva, e não esqueça de conferir o vídeo que fala da franquia Halo e o que faz uma análise do mais novo jogo anunciado, Halo Campaign Evolved, os dois vídeos tendo minha opinião. Nos vemos no próximo vídeo, e até mais.